Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Professor Glauco Arbix, já é possível ver um esforço de usuários, governos e entidades no uso da inteligência artificial? Tem aumentado este ano? Bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Sandra. O número crescente de usuários, o aumento do investimento e a busca por maior poder deixam claro que o esforço para incorporar a inteligência artificial nas empresas, governos e universidades não somente não diminuiu, como exibe fortes sinais de aceleração neste ano de 2024. Veja, o exemplo que eu tomo para conversar hoje é exatamente a penetração da inteligência artificial no meio jurídico, que tem muita pressão para se utilizar desses modelos porque supostamente diminui custos. Os modelos são capazes de resumir, sintetizar e analisar e processar textos os mais variados. Porém, veja, nada como um olhar atento, mais criterioso para diminuir qualquer euforia, como é praxe nas boas universidades, aqui na USP, por exemplo. O exame criterioso da penetração da inteligência artificial no meio jurídico mostra que esses grandes modelos generativos não podem prescindir de bons advogados, assim como as fábricas não podem prescindir de seus operários e as escolas de seus professores. Significa que, ao automatizar processos legais, as máquinas devem assistir, ajudar e não substituir os advogados. Professor Glauco, e no caso desse uso de inteligência artificial no meio jurídico, quais foram as conclusões, hein? Já foram poucas conclusões de uma pesquisa muito grande feita na Universidade de Stanford sobre a IA no meio jurídico. Foram testados mais de 200 mil questões jurídicas, em alguns dos chat GPTs, dos chatbots mais famosos que estão disponíveis, e o resultado foi que 75% das vezes que esses chatbots foram chamados a dar respostas, elas erraram, foram equivocadas, ou foram distorcidas, ou foram fantasiosas. Ou seja, o ChatGPT alucinou no meio da pergunta. Veja, o estudo mostrou que os chatbots foram mais precisos quando avaliaram as decisões da Suprema Corte dos Estados Unidos, mas cometeram muitos erros com muito maior frequência quando a jurisprudência era perguntada nos tribunais com alçada inferior, ou seja, aquelas em que as pessoas com menos recursos acabam recorrendo no primeiro nível, no nível mais elementar. Isso é importante porque muita gente, em especial nos Estados Unidos, recorre exatamente aos chatbots porque não tem recursos para pagar um bom advogado. O segundo ponto é que a pesquisa também detectou que o desempenho dos sistemas de inteligência artificial ele se deteriora quando abordam questões mais complexas, que exigem uma compreensão mais matizada, ou quando precisa interpretar textos legais nem sempre precisos, quando eles são incompletos ou mesmo ambíguos. Isso significa que, do ponto de vista geral, a pesquisa identificou que as alucinações não ocorrem apenas isoladamente, pelo contrário, são generalizadas e, por isso mesmo, inquietantes. As taxas de alucinação variaram de 70% a 88% em respostas a consultas legais específicas. A grande repercussão do estudo amplificou as desconfianças sobre a confiabilidade desses chatbots, pelo menos para os contextos legais, e ressaltou a importância exatamente de você ter, de qualquer um de nós, não abandonar uma visão crítica, uma visão dos limites desses sistemas, e cautela é a palavra que deve marcar o uso da inteligência artificial no meio jurídico para que o potencial positivo dessa tecnologia se realize. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o professor Glauco Arbix. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix.